Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, amigas e amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Plantcast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia de plantas organizado pela ICL. Eu sou o Fabiano Pacentiuk, consultor de desenvolvimento de mercado no Paraná, e tenho a felicidade de dividir esse podcast com duas feras, Felipe Pagani e Rafael Teixeira. Pagani, seja muito bem-vindo. Se apresenta, por favor, aí para os nossos ouvintes. Fala, Fabiano, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou Felipe Pagani, sou responsável pela linha de adjuvantes da ICL e hoje a gente vai poder bater um papo bem legal sobre um dos fatores mais importantes que eu acredito no manejo das culturas, né? Que é sobre tecnologia de aplicação. A gente tem um convidado especial e para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Pagani. E também temos a companhia aqui do Rafael. Rafael, se apresenta aí, por favor, para os nossos ouvintes. Bom dia, amigos, para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Eu que sou um ouvinte assíduo de podcast, sei como é que é, o pessoal vai estar ouvindo aí em diferentes horários. Meu nome é Rafael Teixeira, hoje estou como consultor de desenvolvimento de mercado na ICL, presente no Rio Grande do Sul, e é um grande prazer aqui estar com essas feras, estou muito contente, e sou um fã, acompanho há tempos aí o nosso convidado, então muito contente mesmo em estar dividindo com vocês esse momento, tenho certeza que será um momento de grande crescimento aí, que a gente vai estar compartilhando experiências. Muito legal, hoje o assunto vai render com certeza. Hoje nós temos a honra de ter como convidado no nosso Plantcast o Juliano Redivo. Juliano, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo conosco aí. Se apresente, por favor, para o pessoal, seja bem-vindo ao Plantcast. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite aí, a toda a ICL, o Fabiano, o pessoal aí presente. Vamos discutir esse assunto aí que é de extrema importância, né? Até que tudo que envolve dentro da tecnologia de aplicação, os principais pontos, vamos estar discutindo alguns pontos mais a fundo disso aí que na ponta, na prática, é de extrema importância. Excelente, Juliano. Juliano, e para quem ainda não te conhece, quem que é o Juliano? Ou de onde que ele veio, como que ele é formado, o que ele faz? Se apresenta aí, por favor. Legal, para quem não me conhece, pessoal, Juliano Redivo, eu sou do extremo oeste do Paraná, nascido aqui também, né? Criado aqui em Foz do Iguaçu e região, Santa Terezinha de Itaipu, mais especificamente. Formei na Federal do Paraná em 2013 e, a partir daí, trabalhei na Coamo, na Alar, como gestor também de defensivos, de fertilizantes. E hoje trabalho com consultoria e tenho um trabalho paralelo também, que eu divido esse meu tempo no digital, aí, em parte de educação, mais especificamente para engenheiros agrônomos e também produtores rurais. Muito bom. Pagani já nos deu spoiler aí que o nosso tema hoje é tecnologia de aplicação. E aí isso abrange uma série de fatores, né? Como que você pode nos ajudar no entendimento, Juliano, do que é tecnologia de aplicação? Como que nossos ouvintes podem entender tecnologia de aplicação? Até deixando isso claro, né? A gente precisa simplificar o que é difícil, né? Então, tecnologia de aplicação, basicamente, é o entender todo o processo de chegada do produto no meu alvo, né? Se eu entendo esse processo, tudo que envolve, né, e tudo mesmo que envolve, desde formação aí de caudas, né, com qualidade, para ter o mínimo de perdas possíveis, nós vamos comentar sobre isso, acredito, hoje, né, Felipe e todos aí presentes, e tudo que envolve a formação de gota, a população de gotas, a chegada dessa gota no alvo e também todo o processo do operacional, que está tudo relacionado com isso é tecnologia de aplicação, é entender tudo que envolve o processo de chegar o produto comercial, o ingrediente ativo ou a parte nutricional no alvo, né? É isso que a gente tem que buscar e isso que estuda tecnologia de aplicação. Legal, só fazendo um complemento aqui, Juliano, sobre o que você comentou, o que a gente acaba vivenciando no campo, né? A diferença de pulverizar e aplicar, porque hoje, culturalmente, na prática, a gente acaba vendo que o termômetro da qualidade, ou se está fazendo, é a pulverização. Mas é importante a gente trazer o conceito. Que pulverizar é você pegar, é o ato físico ali, né? Mecânico, que a máquina faz. Ela pegar aquela cauda e transformar aquilo em gota. E a aplicação é, de fato, fazer com que o ingrediente ativo, seja lá o que, né, a gente esteja pulverizando, chegue onde precisa chegar.
né? Então, e nessa diferença, quando a gente tem uma falha de pulverização, provavelmente vai sobrar uma calda no tanque, ou vai faltar, e aí a pessoa, olha, eu estou com dificuldade, estou com problema na minha pulverização. Mas não necessariamente o que ela está pulverizando, ela está aplicando. Então, eu acho que na diferença desses dois conceitos que a gente vai conseguir ajudar bastante os nossos ouvintes no dia de hoje. Né? São conceitos básicos, mas precisam ser lembrados, né, Pagani? Obrigado aí por relembrar, porque muita gente faz hoje em dia pulverização e não uma aplicação, né? Ou seja, aplicação é fazer com que chegue o máximo de produto no nosso alvo, e pulverização é quando você não sabe se está chegando, se não está, realmente é pulverizado, né? Pulverização está relacionada com a formação de gotas e não com todo esse processo, né, como um todo. Acho que essa diferença é muito importante mesmo. A última leitura que eu fiz a respeito disso, em relação à literatura, eu vi um dado que eu fiquei incrédulo, assim, a hora que eu vi, que nessa diferença do que é pulverizado para o que é aplicado, a gente pode ter perdas aí de 30%, 40%, 50%. Então, quando a gente pensa na tecnologia de aplicação, né, no manejo da cultura e a importância que a aplicação, né, que o manejo fitossanitário, né, a nutrição tem para contribuir na produtividade das culturas, a gente pensar numa perda de 30%, 40% disso, não é só perda do produto, né, ou do que eu estou aplicando, mas da eficiência e, consequentemente, vai acabar refletindo na produtividade. Juliano, bom, já que a gente está falando desse tema, né, e abordou um pouco esses dois conceitos que são importantes, vamos falar de aplicação, né? Eu acho que até para quem está nos ouvindo, para que fique mais coerente de assimilar o que a gente for conversar, vamos por partes. Eu acho que o primeiro ponto, pelo menos ao meu ver, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, mas eu acho que é importante a gente falar, acho que da formação da cauda. Eu acho que se a gente, com uma cauda muito bem preparada, a gente já está partindo na frente. Do ponto de vista de cauda, que pontos que você destacaria, o que você traria para a gente de sugestões, enfim, em relação a isso? Concordo contigo, Pagani, sobre o que você falou. Tudo começa numa boa formação de caudas, e hoje em dia, cada vez mais, o produtor rural está buscando otimizar os processos dele, né? E ele está olhando cada vez mais, independente do tamanho da propriedade, olhando mais a fazenda como uma empresa rural e não como um sítio, né? Aquela visão mais romântica do negócio. Não, o quanto gasta, o quanto investe, qual é o custo e o quanto sobra. E isso passa na formação de caudas, escolha de produtos e otimizando isso. O que seria otimizar isso? Né? Tentar colocar o máximo de produtos em menos aplicações, em timings corretos, mas tentar concentrar muitas vezes, em vez de fazer uma aplicação hoje, outra aplicação daqui 2, 3 dias, né, por conta do timing ser muito, desde que o timing seja respeitado, né, conforme a recomendação do engenheiro agrônomo, enfim, você conseguir concentrar isso numa cauda só, até por otimização de custos, né, diesel, operacional e tudo mais. Então, esse é o objetivo. E em relação à formação de cauda, o produtor rural hoje tem cada vez mais ferramentas práticas para estar utilizando. A ICL é um exemplo disso aí, né? Existem empresas sérias no mercado que vão estar recomendando produtos no timing correto, com a função específica correta, e que muitas vezes esses produtos coincidem com vários outros fungicidas, inseticidas, herbicidas, muitas vezes, e aí a gente precisa entender esse processo como um todo, né? O que eu considero importante, Pagani e os demais aí, na formação de cauda, é que o produtor, ele vai sim, ou o engenheiro agrônomo que o atende, né, vai sim escolher esses produtos de forma antecipada. E ele vai observar dentro desses produtos que compõem essa cauda se isso vai ser possível ou não de mistura, e se sim, quais os cuidados que devem ser tomados, né? Então, existem algumas regras que eu levo em consideração para estar fazendo uma boa composição de cauda, né? Primeira coisa que tem que ficar claro, né, aí Pagani e demais que quiserem complementar nessa parte, é que a gente vai ter perdas maiores ou menores dentro da cauda, né? E aí isso passa por química dentro da cauda. E o interessante é que nós somos engenheiros agrônomos e não engenheiros químicos ou químicos. Mas a gente tem que ter um pezinho na química, né? Nas propriedades físico-químicas dos ingredientes ativos a serem utilizados e também de quais nutrientes estão sendo colocados,
quais quelatos que estão presentes ou não. A ICL trabalha muito bem com essa parte aí também. Entender tudo isso para que, isso se encaixa nesse momento ou não se encaixa nesse momento, qual é a ordem de mistura que eu posso estar aplicando ali para dar o mínimo de perdas possíveis. Lembrando, o mínimo de perdas possíveis. As perdas elas vão acontecer em maior ou menor escala e a gente precisa entender isso. Entender que as perdas vão acontecer, mas o nosso objetivo é fazer com que tenha as menores perdas possíveis nesse momento, né? Se quiserem complementar aí, fiquem à vontade. O Redivo, tem um ponto muito legal que você comentou, que mesmo a gente tendo de maneira antecipada o que vai ser aplicado, né, é uma infinidade de possibilidades, né? Então, tem muita interação. Eu vou fazer o produto A, ele tem, né, uma característica. Eu vou fazer o produto B, ele tem outra característica, mas como você muito bem comentou, nós nunca fazemos hoje o produto A, amanhã o produto B. O que nós fazemos é hoje o produto A mais B. E esse A mais B, ele tem, né, um comportamento diferente, o que deixa o nosso trabalho ainda mais desafiador, porque, claro, tem uma interação na cauda, né? E aí, eu trago até já, talvez uma forma até de pergunta, que aí, né, é uma infinidade de possibilidades também, a qualidade da água, né? De onde o produtor está coletando essa água? Qual que é a influência, Juliano, da água na composição da cauda? Extremamente importante, né? Muitas vezes a gente fala desse assunto e esquece, entre aspas, ou deixa de lado muitas vezes a água, né? Porque hoje cada vez mais, né? Um ponto importante, complementando o que você falou, Fabiano, é que os produtores eles buscam cada vez mais eficiência operacional e para isso a gente precisa reduzir muitas vezes, né? Quando é possível, quando o produtor comporta, o funcionário dele comporta isso, o operacional comporta, com critério reduzir aí o volume de cauda para aumentar a eficiência operacional. E quando a gente reduz o volume de cauda, isso que é interessante, né? Você falou a qualidade da água, né? E quando a gente fala em volume de cauda, quanto menos cauda a gente tem, menos volume de cauda, desculpa, a gente tem menos água presente. Então, mais importante vai ser a compatibilidade ou incompatibilidade entre produtos e nutrição e fisiologia, produtos relacionados à fisiologia que estão sendo colocados dentro do tanque, e cada vez menos importante a qualidade da água. Porém, mesmo com volumes baixos de cauda, a gente sabe que ela é sim importante, né? E dentro da questão de água, é dureza, né? Dureza que é o grande vilão, a gente precisa ficar de olho. E a dureza, ela é composta principalmente de dois principais vilões, né, que é o cálcio e o magnésio, né, e também tem alguns outros nutrientes de menor importância pela quantidade presente nas águas, mas não que não sejam importantes, né, por exemplo, estrôncio, bário, outros, mas acabam sendo muito menos importantes em relação à dureza de água. E o produtor ele tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele está colocando uma água dura dentro do tanque de pulverização e colocando produtos que se juntam, se ligam com esses íons, geralmente catiônicos bivalentes presentes na cauda, e isso vai fazer com que formem moléculas maiores. E moléculas maiores, em outras palavras, é queijo, né? É grumo dentro da cauda. Então, esse que é a grande preocupação. E aí a gente precisa entender se essa água mais dura, né, com mais presença de cátions bivalentes, principalmente, que é o principal, está sendo mais ou menos, estão influenciando mais ou menos na qualidade e na eficácia de cada produto dentro do tanque. E para isso a gente precisa conhecer a segunda etapa, né? Que é o que cada produto valoriza em relação... Será que ele realmente é passível de estar sendo misturado com essa água dura ou ele é menos suscetível a estar sendo misturado, né? Isso está relacionado, como a gente falou antes, né, na parte química do negócio, né, que a gente precisa entender pelo menos de forma mais básica, mesmo sendo nós engenheiros agrônomos e não engenheiros químicos, que é relacionado à solubilidade de cada produto, por exemplo, que também está relacionado com o pH de cauda que esse produto é colocado, né? Está relacionado com vários fatores, né? A própria constante de dissociação eletrolítica desse produto, né? Se ele é ácido, se ele é básico, isso daí faz toda a diferença para a gente entender como... Eu sempre uso esse termo, né, no meu trabalho aqui que eu faço no digital, que é aproveitar cada centavo colocado dentro do tanque, né? Se a gente tem uma água dura, provavelmente a gente não está aproveitando
cada centavo colocado de produtos dentro do tanque. Isso daí é de extrema importância, porque um produto a 1 litro por hectare, vamos jogar um exemplo aqui, um produto a 1 litro por hectare jogado numa água dura é diferente, claro, desde que esse produto seja passível de ser ligado a essa água dura, né, aos íons presentes nessa água dura. Ele vai estar perdendo muita eficácia em relação a outro produtor rural que não cuida de neutralizar esse problema de dureza de água com algum adjuvante ou com algum conhecimento específico, né, aplicado na cauda para estar mitigando esses problemas, né? E claro, né, o Fabiano comentou da água dura, mas principal, né, cuidar da onde está vindo essa água, né? Muitas vezes a gente tem um padrão, sim, da onde está sendo coletada essa água, só que ao longo de um ano agrícola, a gente tem mudanças de dureza dessa água ao longo desse ano, porque a gente tem mais chuvas num período do ano, menos chuvas, e o local onde está sendo coletada essa água para pulverização pode sim estar sendo influenciado, vai estar sendo influenciado aí na dureza da água. Então tem que ficar esperto, porque a dureza tira sim eficiência de muitos produtos, não a totalidade, né? Porque alguns produtos são entre aspas, isentos de uma perda maior, né, por uma dureza ou algo do tipo, mas para a maioria aí, para muitos produtos a gente tem que ficar de olho, né? Felipe, Fabiano, Rafael, então não sei qual a experiência de vocês em relação a isso aí, mas na prática a gente vê isso, muitas perdas em relação à água, dureza de água. Assim. Concordo com o que você está trazendo, Juliano. Até a gente destacou aqui o papel e a importância de cuidar da água, né? E pensando nesse cuidado da água, que eu trago um ponto aí, eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui, pensando, a gente destacou a importância, para a gente cuidar dela, é importante a gente falar também da ordem de mistura, né? E quando eu me refiro à ordem de mistura, principalmente, por exemplo, a ICL a gente recomenda o adjuvante sempre ser o primeiro a ser posto na água. Exatamente para que a gente possa preparar essa água para que possa receber os próximos produtos. Então, quando eu converso com clientes, né, produtores, ou o próprio time da ICL, eu sempre recomendo, olha, pessoal, é importante colocar o adjuvante primeiro na água, e dar tempo para que o adjuvante possa interagir com a molécula de água, possa, né, se uniformizar na água, para a gente conseguir ter o efeito do adjuvante. No caso da questão de trabalhar com adjuvantes que tenham agentes quelantes que possam diminuir a concentração desses cátions, né? E trago para outros pontos também, para que a gente possa ter uma maior eficiência de redução de espuma, por exemplo. Né? Se você já tem uma água preparada, a hora que você coloca um agente causador de espuma, a água já está preparada para iniciar o efeito de redução de espuma. A gente pensa também na questão da emulsão de calda, né? A gente coloca diversos tipos de produto. E a hora que a gente coloca o produto, a gente pode colocar um produto mais oleoso, às vezes na mistura um produto mais aquoso, a gente tem uma água que já foi trabalhada com adjuvante, que tem um alto poder emulsificante, aquela água vai estar preparada, independente da característica do produto, para estar recebendo o produto. Você comentou um ponto aí também na questão de diminuir o volume de água, né? A gente percebe que em muitas regiões do Brasil essa prática ela está se consolidando, né? Diminuir o volume de calda. É possível, né? A gente sabe que é possível fazer, mas depende da tecnologia de aplicação, que é o que a gente está conversando aqui. E nesse caso, você também tem um adjuvante que auxilie, por exemplo, na diminuição dos cátions, no auxílio da espuma, porque vai estar mais concentrada essa causa, e também na dispersão desses ingredientes ativos, né, desses produtos que vão estar mais concentrados, é essencial. Então, acho que esse era um ponto que eu queria adicionar nesse momento, e outra informação que eu queria trazer e ver se ouvir a opinião de vocês, é que a recomendação também que eu observo, né, da prática aí, o adjuvante ele vir, né, ou ser o primeiro a ser posto na água, e em sequência a gente vir trabalhando por grau de dificuldade de solubilidade, né? Então colocar os produtos de maior dificuldade, depois vindo com os mais fáceis. É mais ou menos isso. O que vocês pensam a respeito? Exatamente, é isso aí, Pagani. E você falou um ponto importante, né? Um emulsificante, né? Um facilitador, em outras palavras, né? E pensando em dureza, né? Dureza, um emulsificante ele vai estar
mitigando os problemas de cátions ali, né, fazendo com que se liguem com esse emulsificante específico sem causar incompatibilidade física, sem causar aqueles grumos lá que nós comentamos. E, por outro lado, né, esse emulsificante, em alguns casos, a gente pode até conter alguns quelatos que vão estar preparando essa calda para o que vem depois, né? Em alguns casos pode fazer sentido, dependendo, claro, da mistura, né? Então, é bem interessante isso que você falou, emulsificar, preparar essa calda para o que vem na sequência, né? Para que tenha uma proteção por esse como se fosse um meio de campo, né? Ele vai barrar, ele está ali, ele está numa guerra dos dois lados, ele vai barrar com que a água dura ela se ligue com o produto final, né, que eu estou misturando no tanque, e mesmo assim o produto no tanque que eu estou colocando, que o produtor está colocando, ele não vai conseguir chegar ou vai chegar em menor quantidade na água dura, né, nos íons que conferem a dureza de calda. Então ele funciona como que leva a paulada dos dois lados. Então antes o emulsificante levar essa paulada, né, fazer o cabo de guerra ali, né, digamos assim, em outras palavras, para tentar facilitar, ficar mais visual, né, do que esse produto colocado na sequência no tanque está sendo ligado com os íons que conferem essa dureza de água. Essa que é a grande importância do emulsificante, eu concordo contigo, Pagani. Eu prefiro também trabalhar com emulsificantes, preparando essa calda para o que vem depois, por primeiro, na maioria das situações, né? Claro, né? A gente nunca, na tecnologia de aplicação, pode generalizar, mas sim, na maioria das situações, isso é o que acontece. E você falou um ponto interessante, né? Na sequência de mistura, eu também prefiro, como regra, né? Claro que também tem exceções, mas como regra, começar os produtos aí menos solúveis, né? Em solubilidade mesmo, para os produtos mais solúveis no final dessa calda, né? Que esse é um padrão que pode estar sendo utilizado como regra, com algumas exceções, mas essas exceções elas estão relacionadas não somente com a solubilidade do produto, mas com algumas propriedades físico-químicas que podem fazer a quebra desse produto que anteriormente era menos solúvel e acaba virando um produto mais solúvel por condições de calda, né? Então isso também acontece, a gente precisa tomar cuidado, né? Tem alguns exemplos disso daí, a gente precisa tomar um cuidado. Mas via de regra, eu acho que a gente precisa sempre falar primeiro da regra, que vai compor 90% ou mais das situações, e as exceções a gente trata caso a caso, né? Felipe, Fabiano e Rafael. Juliano, que legal nossa conversa, né? A gente já passou aí por vários pontos, falando de tecnologia. Eu gostei de como tu começou o nosso papo, né? O nosso trabalho como consultor, eu vejo dessa mesma forma, né? Quando estiver falando nos mais diversos grupos, está simplificando ao máximo, né? Porque nós temos que buscar o máximo de informação para no final chegar e trazer na prática, né? E quando a gente traz essa palavra tecnologia, muitas vezes o pessoal já vem, então vou comprar o pulverizador do ano, quero o mais caro, o mais grande, o mais diferenciado, com mais botão para apertar. E olha quanta coisa que a gente já falou de tecnologia, de técnica, né? De saber, às vezes, a ordem, a fonte da água. É muito legal todo esse assunto. Eu estava pensando, indo por esse lado aí, quando normalmente vem a primeira coisa, né? Vou comprar um equipamento mais caro, um equipamento mais tecnológico, e aí a gente pode entrar também nessa parte de escolha de pontas, né? A ponta e a padronização das gotas que nós vamos estar usando para qual tipo de gota a gente vai estar trabalhando, né? Qual que é o alvo, qual que é a operação que a gente está fazendo, né? A gente não vai estar padronizando, a gente vai estar fazendo uma operação de tecnologia de aplicação. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse caminho também. Legal, muito, muito legal a tua pergunta, Teixeira. E a gente precisa desenhar duas coisas, né? Você falou duas coisas que me chamam a atenção. A questão do profissional, né? Nós, como engenheiros agrônomos, eu também sou produtor rural, mas como engenheiro agrônomo e como recomendante, a gente tem um posicionamento que muitas vezes ele é confuso, né? E a confusão, eu sempre falo, confusão não gera conversão. É uma palavra que eu uso até para os meus alunos. Confusão não gera conversão. E isso no comercial, vocês trabalham também na parte comercial, aliada à parte técnica, precisa ter muito claro isso daí. Quando a gente fala num podcast aqui e se aprofunda em alguns assuntos, muitas vezes o nosso cliente ele não está valorizando esse tipo de informação, porque não é direto ao ponto, que é o que ele quer, né? Esse é um primeiro ponto. Então,
muitas vezes a gente precisa simplificar, e o simples que converte em relação à transmissão de informação também, não só em relação à venda, né? Mas em relação à transmissão da informação de qualidade, de forma ética, que é o que você falou. E sim, muitas vezes, na outra pergunta tua já, né? O produtor, quando ele fala em tecnologia, ele muitas vezes ele deixa de lado o detalhe que vai fazer a diferença para ele em relação a aproveitamento melhor dos produtos que ele coloca dentro do tanque, né, dos produtos comerciais, e ele vai lá comprar um produto, um pulverizador XYZ de 1, 2 milhões de reais, né? E não estou julgando, não está errado isso, muitas vezes é o necessário, é o que precisa para aquela situação, mas ele acaba cometendo outros erros que fazem com que aquela aplicação dele não seja uma aplicação, como o Pagani falou, se torne uma pulverização, né? Mesmo com equipamento de 2 milhões na mão, né? Falando 2 milhões, mas poderia ser de qualquer valor aí, né? Então, sim, a tecnologia, ela precisa ser olhada de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu acho que é que nem... Uma vez eu ouvi a questão de... a ideia de um psicólogo, né? Você vai lá, tira umas férias, relaxa, mas se você não tratar a causa do teu problema, você tem que ir lá no psicólogo ver qual que é a causa desse problema. Muitas vezes ele compra um pulverizador para resolver todos os problemas dele, mas ele não está tratando a causa, que é a formação de cauda, é a formação de gota, é o conhecimento relacionado a tudo isso e a adaptação disso tudo na prática, né? E hoje tem equipamentos fantásticos, né? Que nos policiam, em outras palavras, né? Nos policiam o produtor rural a não errar, né? Tem lá um sensor de tudo quanto é tipo de coisa, de temperatura, de umidade, de vento, e isso faz com que ele erre menos na ponta. Mas a gente tem uma pecinha ali dentro do pulverizador, que é o operador, né? E que a gente tem que entender que esse operador ele tem uma linha de pensamento que pode ser diferente da nossa, e a gente precisa adaptar tudo isso daí. Então, sim, a tecnologia a gente tem que olhar de dentro para fora, né? Do tanque, da formação de gotas, população de gotas, chegada dessa gota no alvo, muito mais isso do que a própria... eu vou comprar um pulverizador de 2 milhões para resolver meu problema, porque com certeza o problema ele só vai ficar mais caro, né? Muito, muito bom. Até uma coisa que a gente bate bastante é, dentro dessa tecnologia, entender qual o perfil de padrão de gotas que eu vou estar querendo trabalhar em cada entrada, né? Então, na dessecação, no momento de atingir o bacheiro, qual que é o alvo, né? Se ele está exposto, se ele está escondido. E eu sei que aí no Paraná vocês fazem um trabalho bem diferenciado quanto à aferição de pulverizadores, né? Como que acaba tendo como que tu vê essa situação hoje no campo? Os pulverizadores estão bem aferidos, as pontas estão bem limpas, como é que é essa realidade? De forma geral, não estão bem aferidos, não estão bem calibrados, tá? Mas isso é uma opção do produtor rural, vamos pensar junto aqui, né? É uma opção do produtor rural, porque hoje se tem conhecimento, se tem bons profissionais, né? Claro que são ainda, né, na minha visão, a minoria, né? Os excelentes profissionais em tecnologia de aplicação para estar passando isso daí, mas tem bons profissionais, isso que importa. Então, ele tem a possibilidade de estar melhorando, mas boa parte ainda não faz talvez por diversos motivos aí. Mas, sim, é preciso ver. Inclusive, há um tempo atrás, eu dei um treinamento aí para uma empresa de tecnologia de aplicação especificamente, né? Então, os caras são focados em tecnologia de aplicação, trabalham com isso, enfim. E foi comentado a questão existe uma tabela, inclusive uma tabela bastante famosa aí, da Embrapa, falando de velocidade do vento versus aplicação de cada produto, tamanho de gota, aplicar, não aplicar, né, tempo de vida da gota, aquela coisa toda, né? E a gente não pode levar isso como regra, e sim como um norte a ser seguido, né? Porque tabelas prontas na tecnologia de aplicação, acima de várias outras áreas, tecnologia de aplicação não dá certo padronização de recomendação para todas as situações. Por quê? Porque a gente tem muitas variáveis. Dentro da formação de gotas, o nome já diz, né? É você
pegar uma calda lá, né, 3.000 litros, 2.000 litros, 2 litros, 2.500 litros, e formar em minúsculas gotas de micrômetros ali para estar aplicando nesse alvo, né? E aí a gente tem uniformidade de gota como variável, né? A gente tem uma maior ou menor uniformidade de gota em cada situação. Então, será que essa maior ou menor uniformidade de gota não vai interferir na velocidade do vento que é possível estar sendo aplicado naquele momento, por exemplo? Né? Com certeza, uma menor uniformidade de gota, eu vou ter perdas muito maiores em qualquer velocidade do vento. Então, essas regras, elas devem ser seguidas como um norte somente, né? Na minha visão, não sei a de vocês. Mas se a gente levar isso como regra ao pé da letra, é muito perigoso, né? Então, eu sempre falo, existem níveis de conhecimento dentro da prática, dentro da agronomia, dentro das grandes culturas, né, como engenheiros agrônomos. A gente precisa, no começo, é natural, a gente segue tabelas, né, no início de um trabalho. Mas depois que você vai cavocando um pouco mais no conhecimento, você tem que entender as tabelas, entender a lógica daquilo tudo e fazer os ajustes necessários, porque é fácil eu falar que acima de 9, 10 km por hora eu não posso estar aplicando, né? Que é impróprio para a pulverização, como algumas tabelas, até da Embrapa, ela fala sobre isso. É muito fácil eu falar isso daí. É uma informação, é 1 ou 0, né? É sim ou não. Mas será que é sim em quais situações? Eu posso aplicar em quais situações? Eu não posso aplicar em quais outras situações? Quais outras situações de formação de população de gotas e tamanho de gotas, em micrômetros, em DMV, em SPAN, né, que é a dispersão dessas gotas, eu posso estar aplicando? Então, existe uma variação muito grande e a gente precisa entender isso para entender aonde a gente pode estar fazendo uma aplicação segura, uma aplicação e não uma pulverização, como o Pagani comentou aí no início da nossa conversa. A arte do depende, né? Não dá para ser um ou outro. Mas não depende não como muleta, né, Teixeira? Isso aí é muito importante. Eu sempre bato em cima disso daí no digital aqui, porque muita gente usa depende como muleta. O cara depende, mas não sabe, daí você vai apertar, o cara não sabe por quê. Depende por quê? Não sei. Não, peraí, depende por conta disso tudo, né? Então eu tenho que entender cada um desses parâmetros para tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai ter alguma brecha de erro? É claro que sim. Ninguém está falando aqui de uma propriedade imutável. Não, peraí. Nessas situações eu vou ter um menor ou um maior risco, e é isso que nós precisamos entender. Eu acho que, contribuindo aí, nós vivemos aí, né, produzimos num país que é uma dimensão continental, né? Então, quando a gente analisa a questão do que é recomendação para pulverização no quesito clima, a gente vê lá, aplicar com ventos menores que 10 km por hora, umidade acima de 55, temperatura abaixo de 30 graus. Só que a gente entende que em algumas regiões pode até ser, dependendo do tamanho da propriedade, que o operacional permita o produtor aguardar esse melhor momento. Mas a gente sabe que na realidade do campo, o operacional não permite. A gente tem que entrar no momento certo em determinadas aplicações e a gente, devido ao tamanho operacional, muitas vezes a gente tem que se expor a momentos que não são tão favoráveis. E dentro disso, entra a questão de se trabalhar com a gente falou de pontas de pulverização. Eu acho que a escolha correta para aplicar aquele produto em específico, né, se é um produto sistêmico, se é um produto de contato, é importante, mas além da correta escolha, essa parte da inspeção das pontas, da limpeza, da uniformidade dessas pontas, que a gente tem que, acho que é importante quem está nos ouvindo, eu ouvi isso uma vez de um professor e me marcou, porque a gente tem que imaginar que a barra tem 60, 70, 80 pontas ali, mas a gente tem que pensar que uma barra de pulverização, ela tem que, isso que é o ideal, né? Ou a gente se aproximar disso, de que ela tem que passar naqueles metros como se fosse uma única ponta só, né? Não pode ter grandes oscilações, e para isso você ter as pontas bem inspecionadas é importante. A gente sabe que a realidade da fazenda, muitas vezes a gente acaba não sabendo a melhor forma de fazer. Aí a importância de programas de assistência, né, de inspeção, de tecnologia de aplicação, como a ICL trabalha também, enfim,
Exatamente, por entender que a parte da assistência, do serviço, é essencial para a qualidade da aplicação. E, voltando na questão do clima, nesse momento da formação das gotas, a partir do momento em que o equipamento pulverizou, né, voltando lá no conceito, que ele pegou aquela calda, quebrou em gota, a gota ela sai da ponta de pulverização e ela começa a percorrer um caminho até chegar na planta, né, entre as folhagens, enfim, se aproximar do alvo. E nesse percurso, a gota está exposta ao clima. Então começa o processo de evaporação, o processo de deriva, e para esses momentos, como eu falei, né, a gente muitas vezes não consegue esperar o momento correto e a gente tem que se expor a elas, às condições climáticas adversas. E como diminuição desses impactos, a gente pode trabalhar com bons adjuvantes também, né, que vai trabalhar no padrão de gota, que vai me ajudar a diminuir aquelas gotas extremamente finas, fazer com que eu diminua essas perdas por deriva, a parte da evaporação também, né, então a gente, às vezes a umidade é baixa, pode me roubar essas gotas, então a gente ter adjuvantes que trabalhem a resistência dessas gotas é importante, tudo isso vai favorecer com que mais gotas cheguem onde precisem chegar. Então, acho que essa é a contribuição nesse ponto da formação da gota que eu queria deixar. Com certeza, né? Tu falou um ponto que me chamou a atenção, Pagani. É que nem, né? Eu tenho lá 60, 70 pontas de pulverização na barra, né? Se eu tenho uma média de vazão em cada ponta boa, teoricamente eu estou bem, né? Mas é aquela história média, ela não diz muita coisa nesse sentido, né? Porque uma pode estar 50% acima, outra, claro que estou exagerando aqui, né? Mas 20, 30% acima, outra 15, 20 abaixo, e assim na média fechou a vazão que o produtor queria, né? E não é só isso, né? Cada gota ponta com desgaste ou com algum entupimento ao longo do sistema de pulverização pode e vai fazer uma formação de gotas diferente daquela que eu queria inicialmente, né? Vamos dizer, com um jogo de pontas, por exemplo, novo, ou com aquela ponta específica que eu queria. E isso é extremamente importante, né? Porque muitas vezes essa variação, o span entre as gotas formadas nessa pulverização, nessa aplicação a ser feita, vão ser muito variáveis. E aí a gente tem, que nem tu falou, né, Pagani, o tempo de vida dessa gota, assim que ela sai, ela é formada, né? Então, quando eu tenho gotas extremamente pequenas, extremamente deriváveis, abaixo aí de 120, 150, 140 para baixo, micras, eu vou ter um problema muito grande. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter um grande volume de gotas abaixo de 120, 110 micras aí. Eu posso ter um problema muito grande. Claro, adjuvantes específicos, né, vão estar ajudando muito nesse papel aí. Muito bacana, Juliano. E veja que nós conversamos até agora em efetivamente olhar para a cauda e formar gotas. Então, resgatando o conceito que o Pagani nos trouxe lá no começo, até agora nós estamos pulverizando, né? Estamos fisicamente quebrando, né, aquela cauda em gotas, né? E aí você trouxe uma série de conhecimentos para evitar perdas. Mas aí nós queremos aplicar essas gotas, né? E para aplicar nós temos um alvo. E na agricultura nós temos uma série de alvos diferentes que estão interagindo com ambientes diferentes, né? Quais são os cuidados, Juliano, e quais são as atenções que nós devemos ter para que essas gotas efetivamente cheguem ao alvo e que nós tenhamos uma aplicação de qualidade? Fabiano, muito boa a tua pergunta, tá? A gente tem que olhar alguns pontos e eu vou citar aqui. Não é somente o alvo que a gente tem que olhar nesse momento, mas também produto. Não? É uma mistura de produto versus alvo, né? Então, que características esse produto, ou melhor, né, o conjunto de produtos que estão dentro da cauda tem e o que eu preciso entregar em relação à formação de gotas para que esses produtos atinjam o alvo que eu quero. Seja ele uma planta daninha, a própria folha da soja específica, uma praga, uma doença específica, né? E a gente tem esses cuidados principais, sempre aliar esses dois, né? Quando a gente só olha alvo, ou só olha produto, a gente comete alguns erros. Vou dar um exemplo clássico e vocês vão entender de forma clara o que eu estou falando. Vamos dar um exemplo do dicamba, né? Hoje está muito comum a gente falar em dicamba, realmente é uma molécula que tem um potencial de volatilidade por uma propriedade físico-química inerente a ele muito alta, certo? Isso aí todo mundo sabe, é um problema, os Estados Unidos já
já deu muito problema, deu muita briga entre agricultores em relação à soja tolerante ao dicamba, né? Enfim, tecnologia Xtend, que é um problema lá. E a gente traz isso para cá, opa, peraí, a própria empresa, ela indica uma ponta de pulverização que produz gotas, não é nem grossas, é muito grossas a ultra grossas. E aí a gente começa a pensar, legal, muito bom, o produto é extremamente volátil, ele é um herbicida sistêmico, então esse produto extremamente volátil, herbicida sistêmico, eu preciso aplicar com gotas extremamente grossas para mitigar, minimizar os problemas de volatilização e deriva, né, desse produto aí nas outras lavouras ou até dentro da propriedade do produtor rural para outras áreas aí. Ah, beleza. Só que eu tenho o alvo, né? E o alvo, ele é uma planta daninha, certo? E essa planta daninha, aonde é que ela está nesse momento? Se eu for falar no milho segunda safra, hoje aqui no oeste do Paraná, é muito comum o pessoal plantar soja e milho segunda safra, né? Na colheita do milho segunda safra, que acontece ali entre junho até agosto, eu vou ter ali um dicamba sendo aplicado. Vamos supor que o produtor ele escolheu de fazer esse dicamba, né? Ele vai aplicar esse dicamba para focar em uma planta daninha ou outra. Vamos supor que ele foque em buva. Ele quer controlar a buva que está começando ali a emergir por entre essa palhada de milho segunda safra. Qual que é um grande problema de ele utilizar gotas ultra grossas nesse momento? Será que ele não vai ter um problema de cobertura nesse alvo dele, mesmo com o herbicida sistêmico que ele está colocando? Será que esse herbicida sistêmico ele não tem que ter um contato mínimo com essa planta, pelo menos na parte superior dessa planta daninha, para estar translocando aí, né? Que é uma translocação base petal que acontece com os herbicidas sistêmicos. Será que isso não é verdadeiro? E será que a gente está olhando para isso também? E aí a gente tem o próprio dicamba, não estou falando nem bem nem mal, é isso que eu quero deixar claro. A gente tem o dicamba como um produto mais limitado naturalmente por esse motivo, por conta não só do produto, mas por conta do alvo a ser atingido. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A minha visão é que muita gente está olhando produto, inseticida de contato, inseticida sistêmico. Inclusive tem uma tabela pronta, né? Eu acho que todo mundo já viu essa tabela, tantas gotas por centímetro quadrado que eu preciso ter no meu alvo para inseticidas sistêmicos, para fungicidas de contato, fungicidas sistêmicos. Isso sim é importante, porque está olhando o produto. Mas eu preciso olhar alvo também. Será que o meu herbicida sistêmico, que está lá na tabela, 20 a 30 gotas por centímetro quadrado, é uma informação verdadeira quando eu tenho um alvo escondido? Então fica aí a provocação, né? Eu acho que esse ponto ele é bastante interessante, Juliano, que acho que a hora que a gente vai fazer a aplicação, a gente precisa levar em consideração onde está o meu alvo, né, que é o que você trouxe. Está exposto? Não está exposto? Se ele está exposto, por estar exposto já tem uma facilidade maior em encontrá-lo. Se ele não está exposto, o que eu vou precisar fazer para encontrá-lo? E aí a gente explorou alguns pontos para se levar em consideração para chegar nesse alvo. Mas a hora que chega, a gente chega lá e encontrou. Então vamos falar da folha um pouco, né? E aí a gente chega na folha e na diversidade de folhas entre as culturas, né? As cutículas foliares aí, com camadas... E entre as plantas daninhas também, né, Pagani? Exatamente. E voltando, né, o Brasil é uma dimensão continental. Quantas variedades de soja não são plantadas? Né? Como é que a gente vai saber exatamente como é a composição foliar de cada soja, de cada cultura? E também das culturas perenes, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande em relação a isso. E aí, a hora que a gente encontra a camada foliar ali, a gente pode ter camadas, folhas mais cerosas, menos cerosas, e a água não tem afinidade com a folha. Então, acho que o momento em que a gota chega, acho que essa questão da retenção da gota na folha, ela é bastante importante, desenvolvendo um pouco em relação ao contato do alvo, a questão do espalhamento, né, dessa gota, porque a gente sabe que algumas gotas de fato não vão chegar. Então, a gente ter esse benefício do espalhamento também dessa gota,
a questão da própria umectação, o tempo que essa gota vai ficar viva sobre a folha, para ela conseguir interagir com aquela cutícula foliar, para que o princípio ativo, porque muitas vezes a gente, coloca um papel hidrossensível, e aí a gente olha lá que chegou um número interessante de gotas. Mas ali chegou as gotas, mas na prática, a hora que a gente vai, a gota ela tem um tempo limitado, né, uma vida útil limitada ali sobre a cutícula. E não vai ser naquele pequeno espaço de tempo de segundos que a planta vai continuar, vai concluir a absorção do produto. Então, a gente ter um produto que traga essa umectação da cutícula ali para que a planta continue por mais tempo fazendo absorção e trabalhando a penetração dos produtos, que isso que a gente está dizendo aqui é o quê? É a aplicação de fato. Porque se eu estou aplicando um produto que o objetivo é a penetração, enquanto esse ingrediente ativo não penetrou, eu não fiz a minha aplicação. Se ele ficar para fora, se ele ficar de alguma forma que ele não consiga, se forme cristais sobre a folha, né, e não penetre, eu não concluí, eu não apliquei, eu só pulverizei, né, resgatando o conceito lá. Então, a umectação é importante para trazer essa maior penetração e aproveitamento dos ingredientes ativos. Eu estou fazendo esse caminho da interação com o alvo porque são fatores que não são tão discutidos na tecnologia de aplicação e que, de novo, né, trazendo para o meu lado aí, os adjuvantes podem e devem contribuir muito para isso, né? Mesmo diante de cenários favoráveis da aplicação, da pulverização, se a gente não tiver um adjuvante que faça esse meio de campo, nessa ligação entre a gota e a cutícula foliar e a folha, eu vou ter perdas ali também. Então, acho que essa interação com o alvo é algo bastante relevante para o sucesso da aplicação. Sim, e tu falou uma coisa que me chamou muita atenção ali, Pagani, né? Quando a gente tem um papel hidrossensível, a gente tem que tomar muito cuidado porque ele muitas vezes nos engana, né? No seguinte sentido, né? Quando eu tenho ou não tenho um adjuvante que reduz a tensão superficial, né? Um umectante, enfim, como você falou, né? Um surfactante, eu vou ter uma leitura mascarada do que está realmente se formando em cobertura do meu alvo, né? E você falou, isso daí me chamou bastante atenção, porque você olha lá o papel hidrossensível, parece que a cobertura não é tão boa, mas se sim, eu tenho adjuvantes que são umectantes, que fazem essa função de quebra da tensão superficial da gota assim que ela chega no alvo, eu consigo ter um recobrimento melhor, e esse é um ponto. E claro, né, como a gente falou, né, a gente tem várias superfícies de folha de várias plantas daninhas e várias cultivares de soja ao longo de várias regiões do Brasil, fora do país, e a gente precisa entender pelo menos os princípios disso para tá recomendando, né? E claro, né, a gente não pode ter cristais se formando antes de penetrar esse produto, né? A gente precisa ter esse entre aspas, cristal, né, não formado, né, seco no caso, dentro dessa planta, né, passando essa folha aí para dentro do que realmente, da planta, né, o que é o que realmente a gente busca aí num produto sistêmico, né, principalmente. Então, sim, é um cuidado que a gente precisa ter muito grande, né, e que bom que você puxou esse tema aí, né, Pagani? Eu acho que quando eu tenho alguns anos que trabalho com tecnologia de aplicação e a gente se aprofunda cada vez mais na questão de adjuvantes também, de formulações. E o mercado de adjuvantes, a gente tem diversas opções, o que, ao meu ver, é bom, porque, né, isso é bom para o produtor, desde que ele saiba escolher e saiba o que esperar do produto também, né? Porque a gente não pode esperar tudo do mesmo produto. Mas é importante porque tudo isso que a gente conversou aqui, a gente falou da preparo de calda, falou da formação da gota, agora a gente está falando da interação do alvo, né, já caminhando para o fechamento do raciocínio, e a questão do adjuvante, ele é muito importante em cada etapa dessa, né? E a gente precisa trazer mais clareza nesse assunto para que os produtores, os clientes entendam que o adjuvante ele é muito mais do que um redutor de deriva, um redutor de espuma e, né, um espalhante. Ele consegue de fato trabalhar e deve trabalhar em cada etapa do que a gente conversou aqui.
E olha que interessante, né? E até complementando o que você falou, olha só que interessante. A gente falou no início da nossa conversa, quando a gente estava falando lá de cauda, que ele é o meio de campo, é o cabo de guerra que toma pancada dos dois lados, tanto da dureza de água quanto do produto. Ele defende o produto da dureza de água, digamos assim. Numa segunda etapa, ele uniformiza, por exemplo, padroniza tamanho de gotas, aumentando um pouco o DMV e uniformizando essas gotas, essa população de gotas formada na maioria das situações. Protegendo, claro, né? Se, claro, o adjuvante ele tem essa função de uniformização desse spam, diminuição desse spam, uniformização dessa população de gotas, isso na formação de gotas. E, finalmente, né, Pagani, a gente tem a interação quando o produto chega efetivamente na planta em relação à redução da tensão superficial, que está relacionada ao poder que esse produto tem de ser mais ou menos surfactante, né? E também as propriedades físico-químicas que ele vai estar compatibilizando o produto com a folha específica alvo da nossa aplicação. Então, isso que é a grande chave do negócio. A gente precisa escolher adjuvantes que atendam a todos esses requisitos ao longo dessas 3 etapas, né? Cauda, formação de gotas e chegada no alvo, e entrada desse produto no alvo, que é o que efetivamente a gente quer, né? Seja ele a planta daninha, a planta de soja, ou então ficar ali disponível para uma praga estar entrando em contato, algo do tipo. Então, a gente precisa... É interessante isso que você tratou. Então, essa linha do adjuvante, da importância do adjuvante, desde que seja bem posicionado, ele está nesse processo como um todo, nessas 3 etapas aí, né, Pagani? Exato. Até durante a nossa conversa aqui, eu busquei em cada etapa trazer essa questão da importância e dos benefícios que um adjuvante pode trazer, para despertar isso mesmo em quem está ouvindo a gente, né? Porque é muita pretensão a gente achar que em 40, 50 minutos a gente vai conseguir esclarecer todo o assunto. Não, então a gente pode falar de máquina, pode falar de produto, pode falar de formulação, pode falar de muita coisa. Eu acho que a gente tentou trazer aqui algumas experiências práticas, alguns conceitos, mas acho que o principal objetivo, eu estou bastante feliz aqui, é de deixar a mensagem de que o produtor ele deve questionar, né? E ele deve saber que na tecnologia de aplicação ter uma assistência técnica é importante, porque não tem a inspeção da máquina, a regulagem da máquina, ela é fundamental, né, para o sucesso do manejo dele, fitossanitário, e a escolha dos produtos, né, o operacional e os adjuvantes que são utilizados, eles também podem fazer diferença no sucesso da aplicação dele. Então, eu já estou aproveitando essa fala aqui para já deixar como parte das minhas considerações finais e passar a bola aí para vocês, para que a gente já caminhe para as conclusões. Perfeito, Felipe. Muito bom. Acho que a minha visão também, a nossa ideia aqui é realmente instigar o pessoal aí que está tirando um momento para acompanhar o nosso podcast, né? A nossa pretensão nunca vai ser liquidar com todas as perguntas, né? Chegar com todas as respostas, mas sim mostrar a importância de pensar um pouco mais sobre cada assunto, né? Levantar, trazer luz sobre um caminho. E acredito que a gente atingiu esse objetivo. Fico muito, muito contente de ter participado. Eu como consultor de desenvolvimento do mercado DCL, é meu primeiro Plantcast, primeiro de muitos, e estou muito feliz de ter feito com esse time nota 10 aqui, né? Juliano, agradecemos demais a tua participação, né? Eu fecho aqui com o meu agradecimento a todos os ouvintes e passo a palavra para ti, depois o Fabiano também volta para nós seguir conversando. Mas gostaria se pudesse aproveitar esse momento agora para passar um último recado, quem sabe também, trazer algum ponto que quem sabe a gente ainda não abordou, mas agradecer demais aí a tua parceria e todo o trabalho que tu presta aí nas redes sociais, que, como eu falei, acompanho de perto e soma demais para todo o setor aí da agricultura. Com certeza, Teixeira. Agradeço aí o convite, né? toda a ICL, toda a equipe aí, que eu considero uma equipe muito técnica, né? Participei do evento de vocês aí no Paraná, gostei muito da profundidade técnica do evento, então já fica meus parabéns aí, né? E, enfim, resumindo o que nós falamos, pessoal, um recado final que eu dou é simplificar tudo isso que nós falamos na prática, né?
porque a linguagem do produtor é resultado, né? A linguagem do produtor rural é resultado, e a gente precisa simplificar tudo isso em resultado. Então, é claro que muitas vezes a gente se apega em detalhes, e detalhes que são sim importantes na prática, claro, mas a gente precisa entender esses detalhes. Não necessariamente nós precisamos, na prática, passar esses detalhes como engenheiros agrônomos, né? Falando como engenheiro agrônomo agora, não como produtor rural. Então, a gente precisa entender, ter o conhecimento aprofundado, sim, mas na hora de passar essa informação, simplificar o máximo possível. Esse é o recado que eu dou, e só tenho a agradecer a ICL pelo convite. Parabéns ao Plantcast de vocês, que está crescendo bastante, acompanho também. Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Juliano. Foi um prazer enorme estar contigo aí. Foi realmente um bate-papo de um nível elevadíssimo, né? Muitos aprendizados. E uma das coisas que nós falamos várias vezes, você falou muito disso, é sobre simplificar o que é complexo, né? E aí eu trago uma frase que ela é atribuída ao Leonardo da Vinci, que ele fala o seguinte ponto: simplicidade é o mais elevado nível de sofisticação. Então, talvez seja uma das grandes mensagens que nós deixamos aí no nosso podcast. Agradeço mais uma vez por ter você conosco aí, caros ouvintes. Nós nos encontramos no próximo Plantcast. Obrigado.